Olá, meus amigos, este é mais um momento de reflexão do projeto chamado Comunhão no Lar, da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília. Vamos pedir a Jesus, o nosso grande amigo, o nosso maior irmão, que derrame suas bênçãos sem fim sobre cada um de nós, e que essas bênçãos nos encontrem em estado receptivo, porque é preciso nos abrirmos para poder receber essas bênçãos que sempre caem sobre nós. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa grande obra fundadora da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Lançado em 1857, foi uma revolução. Conforme foi sendo conhecido, foi trazendo esperança, conhecimento, foi tirando a ignorância que pairava sobre todas as nossas cabeças. Imensamente consolador, é do Livro dos Espíritos que depois se originam todos os 4 livros do Pentateuco kardeciano. 1019 perguntas e respostas na sua fase definitiva. A fase inicial tinha pouco mais do que 500 perguntas e respostas. Foram tantas as cartas que Kardec recebeu, com outras dúvidas, com outras questões, que a revisão natural que trouxe todo aquele assédio a Kardec, nos trouxe essa última edição com 1019 perguntas e respostas. Muitas vezes os alunos, quando convidados a ler o Livro dos Espíritos, sentem uma certa preguiça, desacostumados ao hábito natural e benéfico da leitura, e dizem 1019 perguntas e respostas. E eu sempre que era colocada diante disso, dizia: procure o índice. Vá ao índice do Livro dos Espíritos. Procure aquele assunto que no momento lhe traz mais curiosidade e comece por eles. Assim nós vamos lendo um leque enorme de conhecimentos que nos são trazidos pelos Espíritos e que vão cuidando a nossa ignorância espiritual, dessa forma, nos trazendo uma tranquilidade, uma serenidade enorme. Hoje vocês estão vendo que eu escolhi estar aqui ao lado do globo do meu neto. Resolvi colocá-lo aqui para nos lembrar desse globo, apenas esse, desse que no momento encarnamos, que no momento habitamos, esse que é apenas mais um da série enorme das casas anunciadas por Jesus quando nos disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. E eu vou escolher aqui nesse bendito Livro dos Espíritos uma questão sobre a qual vamos refletir, sobre a qual convido vocês todos a pensarem um pouco. É importante lembrarmos que estas reflexões devem, com o tempo, apresentar as consequências no nosso dia a dia. Então eu escolhi aqui, logo no início do Livro dos Espíritos, a questão de número 55. Diz ela, questiona ela: são habitados todos os globos que se movem no espaço?
E nós vamos lembrar que esse livro foi lançado em 1857 e naquela época os globos que se conseguiam ver eram numa quantidade imensamente menor do que hoje temos ciência. Então, são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta, como sempre, é de uma luz, é de uma amplitude de pensamento que com o tempo nós vamos conseguindo entender um pouco mais. Vou ler a resposta. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Depois vem uma outra explicação e outras questões falando sobre a pluralidade dos mundos. Aquela época, nós vamos lembrar, 1856, 1857, a ciência ainda muito atrás do que chegou hoje, já sabíamos de alguns corpos celestes. Já conhecíamos muito superficialmente a Via Láctea. E como diz ali, o nosso orgulho e a nossa vaidade faziam-nos crer que apenas essa nossa casa atual teria alguma serventia, que Deus teria criado um universo que naquela época já se mostrava grandioso para apenas aqui, neste pequeno globo, encontrarmos uma função, encontrarmos vida, encontrarmos filhos de Deus. Quanto orgulho nos fazia aquela época imaginar que Deus fizera a Via Láctea, naquela época já conhecida, apenas para podermos ver estrelinhas no céu. Mais evoluídos, a ciência evoluindo, nós muitas vezes evoluindo também em inteligência, em moralidade, conseguimos certamente hoje entender de forma diferente. Hoje em dia, com o imenso progresso da ciência, nós sabemos que não há apenas um universo, há um multiverso. Sabemos que há bilhões de galáxias como a nossa Via Láctea. Sabemos que o nosso Sol, nosso querido Sol, que banha toda a Terra, assim como também banha a colônia espiritual nosso lar, é uma estrela de quinta categoria. A partir desses pequenos e esparsos conhecimentos, já podemos elevar os nossos pontos de vista. É preciso que esses nossos pontos de vista sejam paulatinamente ampliados, elevados, para que possamos evoluir. Quando a minha ideia sobre a criação divina vai se ampliando, o meu ego diminui, a minha ignorância se dilui e eu consigo trilhar caminhos que vão me levando a mundos melhores. Esta aqui é, no momento, a nossa casa espiritual. Ela já nos serviu de presídio, ela já nos serviu de hospital, muitas vezes, inclusive, na encarnação presente.
tomara que possa nos servir, a partir da doutrina espírita, de uma bendita escola onde vamos aprendendo e nos abrindo a novas visões. É claro que, como Jesus avisou àquela época, quando nos disse: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje, é claro que a criação divina não se resume a isso. É claro que a criação divina não se resume à Via Láctea, não se resume a nos trazer céus estrelados sem nenhuma outra função. Nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos fazendo o caminho difícil de sair do senso comum, caminhando para o bom senso, para um dia chegarmos ao senso crístico. Nesse momento apenas vibraremos amor, não teremos mais nenhum resquício de ignorância, de agressividade, não carregaremos mais em nós nenhum preconceito. Nesse momento, saberemos que tudo e todos somos criaturas divinas, fazendo parte dessa criação, dessa inteligência suprema, fonte de tudo, absolutamente tudo que existe. Anos atrás, tempos recuados, mais endurecidos e também mais orgulhosos, imaginávamos que a única criação divina era essa. Nos imaginávamos os únicos moradores daqui. E imaginávamos que o pequeno pedaço desse globo, em que no momento estávamos encarnados, era o mais importante, era o único que importava. Isso deu origem a uma série de dificuldades. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, este mesmo que citei, no item, na pergunta de número 318. Kardec pergunta se os espíritos têm, quando voltam ao mundo dos desencarnados, ao mundo espiritual, ao seu mundo natural, a mesma ideia sobre pátria que muitas vezes nos agarramos aqui. Recebe Kardec, recebemos todos nós, a resposta que é claro que não. Que adaptados ao mundo espiritual, que nossas mentes se ampliando, entendemos que a pátria espiritual é todo o universo. Hoje poderíamos dizer que é todo o multiverso. Então a pátria nossa, no momento, é uma pequena parcela dessa grande casa. Mas a pátria espiritual vai muito, muito além daqui. A pátria espiritual, para os espíritos já iluminados, já evoluídos, é todo o universo. E nós temos, como sempre tivemos, na obra de André Luiz, na obra de Emmanuel, na obra de outros espíritos psicografados por Chico Xavier, uma grande quantidade de esclarecimentos. Vamos ver, por exemplo, aqui nesse livro chamado Religião dos Espíritos, em que Emmanuel se coloca à disposição durante inúmeros encontros no Centro Espírita de Pedro Leopoldo. Ele se coloca à disposição de falar um pouco mais sobre as questões nos trazidas no nosso livro maior. Comentando essa questão de número 55,
quando a gente vai lembrar que é perguntado se são habitados todos os globos, Kardec recebe a resposta especialíssima, dizendo que enquanto o homem se encontra para a Lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina espírita se referia à pluralidade dos mundos habitados precisamente há mais de um século. Emmanuel lembrando as inúmeras antecipações trazidas pelos espíritos 100 anos antes que a ciência humana pudesse comprová-las. Acresce notar ainda que os verdadeiros orientadores da nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram-no escrever a sábia declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, vejam bem, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. Entre esses sóis está o nosso modestíssimo facho de luz, considerando-se, por exemplo, Sírius, um de seus vizinhos, que tem um brilho 40 vezes maior. Então, nós estudamos na escola que o nosso Sol é uma estrela de 5ª categoria, e nós vamos ver, por exemplo, no livro Renúncia, da coleção As Vidas de Emmanuel, o 4º desses livros, quando Alcione, um espírito de luz imensa, desce à Terra para resgatar seu amor, chamado no momento de Pólux, nós vamos ver que Alcione era um desses habitantes da estrela, a quem se dá o nome de Sírius, colocada aqui como uma estrela que brilha 40 mais vezes do que o nosso Sol. Quanta coisa há para descobrirmos, quanto conhecimento há, quanto conhecimento a doutrina espírita nos trouxe, que precisamos nos dedicar para evoluir moralmente e evoluir intelectualmente. Quanto conhecimento está acessível a nós há muito tempo. Jesus nos disse: conhecerás a verdade vos libertará. Mas é preciso que façamos esforços para acessar essas verdades. E falando sobre esses globos habitados, sobre toda a criação divina, toda ela com uma função, já que Deus não erra, já que Deus não improvisa, nós lembramos também de uma obra especialíssima chamada Cartas de uma Morta, segundo livro psicografado pelo médium excelente, pelo médium incomparável Chico Xavier. O único livro, a única obra em que Chico psicografa o espírito de Dona Maria João de Deus, que tinha sido sua mãe nessa última encarnação. Ela desencarna deixando Chico com 5 anos de idade e vem, anos depois, trazer a Chico, mas trazer a todos nós esses depoimentos belíssimos contidos nessa obra. Em Cartas de uma Morta, Dona Maria João de Deus nos traz com detalhes a função de outros globos terrestres. Imaginemos nós o escândalo que a dita ciência, que a ciência oficial fez ao descobrir esse livro, que até hoje é um livro imensamente informativo,
imensamente consolador. É um livro que nos foi trazido no ano de 1935. Chico Xavier, um rapaz que ainda completaria 25 anos, um rapaz criado no interior do Brasil, mestiço, que havia estudado apenas até a 4ª série, tinha precisado trabalhar desde cedo e traz nessa obra maravilhosa notícias sobre os outros globos terrestres, todos eles criações divinas. Imaginemos quantos ataques Chico sofreu, quanto deboche, quanta humilhação ele passou. Passados quase 100 anos, passados exatamente 90 anos, hoje em 2025, nós vamos ver a realidade de tudo isso aqui que nos foi mostrado por Dona Maria João de Deus, através das mãos iluminadas de Chico Xavier. Dona Maria João de Deus, por exemplo, conta da Terra, o obscuro planeta de exílio e de sombra visto do além. Diz ela assim: após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, ocorreu-me como vos poderia rever e solicitei de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a Terra? Perguntei ele com bondade. Ele diz, diante da sua natural ignorância: lá está a Terra, com os seus contrastes destruidores. Um pequeno ponto escuro que estava no fundo do universo. Era esta Terra nessa época. Dona Maria João de Deus fica muito impressionada, especialmente com o aspecto ruim que a Terra apresentava naquela época e, segundo o seu instrutor do momento, resultado das mais emanações dos nossos pensamentos naquela época. Em seguida, Dona Maria João de Deus vai numa deliciosa viagem nos mostrando inúmeros globos terrestres, alguns conhecidos naquela época como Júpiter, como Marte, e outros ainda desconhecidos pela ciência. Na mensagem de número 107, uma mensagem especialíssima, cujo título é 3 sóis de cores diversas, Dona Maria João de Deus fala de um globo terrestre, não terrestre, um globo também divino como o globo terrestre, que era banhado por 3 sóis de cores diferentes. E ela nos chama a atenção de que se o nosso globo terrestre, banhado por apenas um sol de 5ª categoria, nos dias ensolarados, nos dá tanta beleza, quando nós olhamos o sol sobre o mar, sobre uma lagoa, quando nós olhamos o sol ao abrir as janelas de nossa casa, que beleza sentimos. Ela faz com que pensemos o tamanho da beleza desse corpo celeste que era banhado por 3 sóis e de cores diferentes. Nesse momento, a ciência formal faz ataques grotescos a Chico Xavier, que na sua disciplina jamais respondeu a nenhum dos ataques. Diziam os cientistas do momento que bastaria haver um segundo sol para que o corpo celeste explodisse. Chico Xavier
amparado imensamente por seu mentor boníssimo, por Emmanuel, a nenhuma crítica responde e continua o seu trabalho. Estamos em 1935. Pois bem, foram passados 70 anos e em 13 de julho de 2005 é publicada na revista chamada Nature a descoberta de um planeta que orbita ao redor de 3 sóis de cores diferentes. Então nós vamos ver que a ciência precisou de 70 anos para descobrir o que Dona Maria João de Deus já nos reportava em 1935. A existência de um outro corpo celeste, diferente desse, banhado por 3 sóis de imensa beleza, nos mostrando aquela época, como nos falavam os espíritos, a época da codificação espírita, de que a criação divina não se restringe a essa nossa pequena casa. Precisamos muitas vezes lembrar que o pequeno pedaço, o pequeno trecho, o pequeno país que hoje nos recebe não é apenas a casa, esta casa. Esta casa é composta de inúmeras casas, de inúmeras pequenas moradas que a cada encarnação nos recebe. Mas além dessa casa, que pode ser nosso presídio, nossa escola, pode ser e muitas vezes concomitantemente é também nosso hospital, essa casa é apenas uma pequena fração da criação divina que é imensa e que toda essa criação tem uma razão de ser, tem uma função. A pluralidade dos mundos habitados nos foi trazida já por Jesus, quando nos disse: há muitas casas na casa de meu Pai. Quando hoje procuramos as revistas científicas, quando hoje procuramos ampliar a nossa visão, nós sabemos que os telescópios atuais são capazes de ver que o multiverso continua se expandindo. A criação divina continua a acontecer. Para isso, precisamos, então, ampliar a nossa visão acerca dos fatos, acerca da vida, acerca das pessoas, acerca da criação divina, que é muito, muito maior do que nós podemos imaginar e que merece o nosso olhar respeitoso para talvez agora entendermos a necessidade de nos libertarmos de preconceitos, de nos libertarmos da visão errada de que apenas essa pequena casa tem serventia, de que apenas o lugar que nessa encarnação habitamos é importante. Numa mensagem especialíssima, em que Chico Xavier psicografa o espírito, a quem se deu o nome de Militão Pacheco, esse espírito também nos esclarece que mesmo na Terra, nas inúmeras encarnações que já tivemos aqui, ocupamos inúmeros desses pontos. Lembra ele que já respiramos ares das mais diferentes localidades, que já tivemos os mais diversos costumes e que nessa carreira enorme de encarnações
que ainda nos restam, já que não conseguimos amar a tudo e a todos, voltaremos, se for possível, a esta casa, mas voltaremos num desses lugares que nos dará então o melhor lugar para as experiências que necessitemos. Que possamos nos abrir ao amor que precisa ser alimentado para que numa próxima encarnação, garantindo o direito de voltar a esta terra, que no momento passa pelo ápice da transição planetária, uma terra que se recupera e se reergue da sombra, vamos ampliar essa nossa capacidade de amar e vamos ampliar a nossa inteligência. É preciso sair do senso comum, é preciso ir caminhando, porque nós só caminharemos com mais inteligência e com mais amor. Que Jesus, nosso irmão maior, possa nos cobrir com a sua bondade sem fim, para que caminhemos a cada dia mais capazes de construir a nossa evolução. Muito obrigada, que Jesus ilumine a todos nós, aos nossos lares e a todos que hoje dividem a vida um pouco mais perto de nós. Muito obrigada, se conosco, Jesus, graças a Deus.